Meus pais deram o negócio da família para minha irmã, depois quebrou em 6 meses. Cara, não sei nem por onde começar essa história porque, até hoje, não consigo acreditar no que aconteceu na minha família nos últimos meses. Sempre pensei que conhecia meus pais, que sabia como eles pensavam, mas descobri que estava completamente errado sobre tudo. A padaria que meu pai construiu durante 20 anos simplesmente desapareceu das nossas vidas, e com ela, toda a confiança que eu tinha nas pessoas mais importantes da minha vida. Durante toda a minha infância, acordava às 5 da manhã com o cheiro de pão fresco vindo da cozinha. Meu pai saía de casa ainda no escuro para abrir a padaria, e eu ficava ali na cama ouvindo o barulho da sua moto descendo a rua. Sempre soube que um dia seria minha vez de continuar o negócio, porque ele sempre falava isso quando estávamos organizando as prateleiras juntos nos fins de semana. Cresci dentro daquela padaria, conhecia cada cliente pelo nome, sabia exatamente como cada um gostava do café, lembrava das histórias que contavam enquanto esperavam o troco. Dona Maria sempre pedia pão francês bem torradinho, seu João preferia o pão doce que minha mãe fazia nas quartas-feiras, e a família do seu Pedro vinha todo domingo comprar bolo de chocolate para o almoço. Minha irmã mais nova nunca demonstrou interesse pela padaria, sempre foi mais ligada em estudar e fazer faculdade. Ela fazia administração numa universidade particular aqui em São Paulo, e sempre que voltava para casa nas férias, mal pisava na padaria. Preferia ficar no quarto dela mexendo no notebook ou saindo com as amigas para o shopping, sempre reclamando que o cheiro de farinha grudava no cabelo. Lembro que uma vez, quando ela tinha 16 anos, meu pai tentou convencê-la a ajudar no balcão durante as férias de julho. Ela durou exatamente 3 dias antes de ter uma briga feia com uma cliente que reclamou da demora no atendimento. Minha irmã gritou que não nasceu para ser escrava de cliente mal educado, pegou a bolsa e saiu batendo a porta. Desde pequeno eu era o oposto dela. Adorava estar na padaria, conversava com os fornecedores, conhecia os horários de maior movimento. Sabia quando era preciso fazer mais pão porque o tempo estava frio. Meu pai sempre dizia que eu tinha jeito para o negócio, que entendia os clientes, que sabia como fazer as coisas funcionarem. O primeiro sinal de que algo estava errado foi quando meu pai começou a agir de forma estranha durante as nossas conversas sobre o futuro da padaria. Ele desviava o olhar quando eu falava sobre expandir o negócio, sobre comprar equipamentos novos, sobre contratar mais funcionários. Sempre mudava de assunto ou dizia que conversaríamos sobre isso mais tarde, mas esse mais tarde nunca chegava. Eu já estava fazendo planos concretos para o futuro. Queria instalar um sistema de vendas online, criar um aplicativo para delivery, ampliar a variedade de produtos. Tinha estudado sobre marketing digital, sobre como atrair clientes mais jovens sem perder os antigos. Estava empolgado com as possibilidades, mas meu pai sempre recebia minhas ideias com um sorriso forçado. Foi aí que descobri que meus pais vinham tendo reuniões secretas com minha irmã há meses, sempre quando eu não estava em casa. Minha mãe deixou escapar sem querer durante um almoço de domingo, mencionando algo sobre os planos da minha irmã para a padaria. Quando perguntei que planos eram esses, ela ficou vermelha e disse que tinha se confundido. Naquela mesma semana, resolvi investigar por conta própria e encontrei documentos espalhados pela mesa do escritório em casa. Eram planilhas com projeções financeiras, contratos de fornecedores e o que me deixou mais chocado, um plano de negócios completo para modernizar a padaria, escrito com a letra da minha irmã. O plano dela era ambicioso: transformar a padaria tradicional numa espécie de café gourmet, com produtos artesanais, ambiente moderno, sistema de som ambiente, decoração minimalista. Ela havia pesquisado sobre tendências do mercado, sobre o que estava funcionando em outras cidades, sobre como atrair um público com maior poder aquisitivo. Fiquei ali parado, segurando aqueles papéis, sentindo uma mistura de raiva e admiração. Raiva porque ela estava planejando tudo pelas minhas costas, admiração porque o plano estava realmente bem elaborado. Ela tinha pensado em detalhes que eu nunca havia considerado, tinha feito uma análise de mercado que parecia profissional. A conversa final aconteceu numa sexta-feira à noite, quando meu pai me chamou para sentar na varanda de casa. Ele estava nervoso, mexendo nas mãos e evitando olhar diretamente para mim. Disse que tinha tomado uma decisão difícil, mas que achava que era o melhor para a família e para o negócio. Minha irmã apareceu na varanda nesse momento, segurando uma pasta cheia de papéis. Ela se sentou ao lado do meu pai e começou a explicar todo o plano dela para transformar a padaria numa espécie de café gourmet, com produtos artesanais e um ambiente mais moderno.
Falou sobre marketing digital, sobre redes sociais, sobre atrair um público mais jovem. O que me destruiu não foi só descobrir que ela ficaria com a padaria, mas que meus pais acreditavam que eu não tinha capacidade para modernizar o negócio. Meu pai disse que eu era muito tradicional, que não entendia das novas tecnologias, que o mundo tinha mudado muito desde que ele começou a trabalhar. Minha mãe, que até então havia ficado calada, disse que achava que minha irmã tinha uma visão mais moderna, que ela estudava administração e sabia sobre gestão de negócios. Disse que eu era muito bom com os clientes, mas que isso não bastava mais no mundo atual. Precisava de alguém que entendesse de computadores, de redes sociais, de estratégias de marketing. Tentei argumentar que eu também poderia aprender essas coisas, que já vinha estudando sobre marketing digital, que tinha várias ideias para modernizar a padaria. Mas meu pai balançou a cabeça e disse que a decisão já estava tomada. Minha irmã assumiria a administração em janeiro e eu continuaria trabalhando como funcionário. Minha irmã assumiu a padaria em janeiro e eu fiquei trabalhando como funcionário comum, recebendo salário por hora. Ela mudou tudo rapidamente, colocou máquinas de café expresso caríssimas, reformou toda a decoração, criou um cardápio com nomes em inglês para os produtos. Contraiu um empréstimo bancário enorme para financiar todas essas mudanças. A transformação foi radical. As prateleiras de madeira que meu pai havia construído com as próprias mãos foram substituídas por estruturas de metal e vidro. As paredes ganharam uma pintura cinza moderna, foram instaladas luzes LED que mudavam de cor conforme o horário do dia. O balcão tradicional foi substituído por um modelo em mármore sintético. Minha irmã contratou uma empresa de design para criar um logotipo novo, mandou fazer uniformes modernos para os funcionários, instalou um sistema de som que tocava música eletrônica suave o dia todo. Criou um perfil no Instagram com fotos profissionais dos produtos, começou a postar stories diariamente mostrando o processo de preparo dos alimentos. No começo, pareceu que o plano estava dando certo. Chegavam clientes novos todos os dias, principalmente jovens que vinham tirar fotos dos produtos para postar no Instagram. Minha irmã ficava o dia todo postando stories, organizando eventos, fazendo parcerias com influenciadores locais. Meus pais estavam orgulhosos, sempre comentando como ela era inteligente e moderna. Ela organizou uma festa de inauguração que durou 3 dias, com degustação gratuita, sorteios de brindes, apresentação de uma banda local. Contratou uma empresa de eventos para cuidar da decoração, da iluminação, da organização. Gastou uma fortuna, mas conseguiu atrair muita gente e gerou bastante buzz nas redes sociais. Mas depois de 2 meses, comecei a notar que os clientes antigos, que frequentavam a padaria há anos, estavam desaparecendo. Eles reclamavam que os preços tinham triplicado, que não reconheciam mais o lugar, que preferiam ir para outras padarias da região. Minha irmã dizia que isso era normal, que era preciso trocar o público para crescer. Dona Maria, que comprava pão na nossa padaria há 15 anos, reclamou comigo que não conseguia mais pagar um café que custava o dobro do que pagava antes. Seu João disse que não se sentia mais à vontade no ambiente, que parecia mais um laboratório do que uma padaria. A família do seu Pedro parou de vir aos domingos porque o bolo de chocolate que minha mãe fazia foi substituído por sobremesas francesas que custavam o triplo. Tentei conversar com minha irmã sobre isso, sugerindo que ela mantivesse alguns produtos tradicionais com preços mais acessíveis para não perder os clientes antigos. Ela me respondeu que eu não entendia de gestão, que não se podia ser sentimental nos negócios, que era preciso escolher entre ser uma padaria de bairro ou um café gourmet. O primeiro mês com prejuízo foi em março. Minha irmã explicou para meus pais que era temporário, que todo negócio passava por períodos difíceis no início. Ela mostrou gráficos no computador, falou sobre investimento de longo prazo, sobre a importância de manter a qualidade dos produtos mesmo com menos vendas. Meus pais acreditaram na explicação dela, principalmente porque as redes sociais da padaria tinham muitos seguidores e recebiam comentários positivos. Minha irmã sempre mostrava as curtidas, os comentários elogiando o ambiente, as fotos que os clientes postavam. Parecia que o negócio estava indo bem, mesmo com menos movimento. Em abril, o prejuízo dobrou. Os fornecedores começaram a cobrar pagamentos atrasados, e minha irmã precisou pedir mais dinheiro emprestado para manter o negócio funcionando. Ela cortou funcionários, reduziu o horário de funcionamento, mas continuava gastando fortunas com publicidade nas redes sociais.
Foi quando descobri que ela estava contratando uma agência de marketing digital que cobrava mais de R$ 3.000 por mês só para gerenciar as redes sociais. Ela também pagava influenciadores para postar sobre a padaria, gastava dinheiro com fotógrafos profissionais para fazer imagens dos produtos. Todo o dinheiro que entrava era reinvestido em marketing. Comecei a perceber que minha irmã estava mais preocupada com a imagem online da padaria do que com a realidade do negócio. Ela passava horas editando fotos, respondendo comentários, planejando campanhas publicitárias. Enquanto isso, os clientes reais estavam diminuindo, as vendas caindo, as contas se acumulando. Foi quando descobri que ela estava escondendo a real situação financeira dos meus pais. Encontrei planilhas no computador dela mostrando que o negócio estava perdendo dinheiro desde o primeiro mês, mas ela apresentava números diferentes para a família. Estava criando relatórios falsos para não admitir que o plano tinha falhado. Nas planilhas verdadeiras, os números eram assustadores. O faturamento havia caído pela metade em relação ao período anterior, mas os custos tinham triplicado. O empréstimo bancário consumia quase todo o dinheiro que entrava e ainda sobravam dezenas de contas para pagar. A padaria estava caminhando rapidamente para a falência. Mas o que me deixou mais revoltado foi descobrir que minha irmã estava desviando dinheiro da padaria para pagar suas próprias dívidas da faculdade. Ela havia criado uma conta bancária separada e transferia valores todos os dias, justificando como gastos com fornecedores inexistentes. Estava roubando da própria família. Descobri isso porque comecei a conferir as notas fiscais com os lançamentos no sistema. Havia transferências diárias de valores pequenos, sempre justificadas como compras de ingredientes ou pagamentos de serviços. Mas quando conferi com os fornecedores, muitos desses pagamentos simplesmente não existiam. O dinheiro estava indo para uma conta em nome da minha irmã. Durante semanas, fiquei dilacerado entre denunciar minha irmã ou tentar resolver a situação internamente. Sabia que se contasse para meus pais, isso destruiria completamente a família. Mas também via a padaria se deteriorando dia após dia, os funcionários preocupados com a estabilidade dos empregos, os fornecedores pressionando por pagamentos. Quando confrontei minha irmã com as evidências, ela começou a chorar e disse que estava desesperada. Admitiu que nunca teve experiência para administrar um negócio, que tinha medo de decepcionar nossos pais, que achou que conseguiria aprender fazendo. Disse que as dívidas da faculdade estavam sufocando ela, que via a padaria como uma oportunidade de resolver seus problemas financeiros. Ela me contou que estava devendo mais de R$ 60.000 entre financiamento estudantil, cartões de crédito e empréstimos pessoais. Havia se endividado comprando roupas, eletrônicos, viagens, sempre pensando que conseguiria pagar quando começasse a trabalhar. Quando assumiu a padaria, viu uma chance de quitar tudo rapidamente. Minha irmã disse que o plano original era usar o lucro da padaria para pagar suas dívidas, mas quando o negócio começou a dar prejuízo, ela entrou em pânico. Começou a pegar pequenas quantias achando que conseguiria repor depois, mas as dívidas eram grandes demais e os juros cresciam mais rápido do que ela conseguia pagar. Nesse momento, descobri que meus pais sabiam sobre as dívidas da minha irmã desde o início. Eles tinham dado a padaria para ela justamente para que ela pudesse se estabilizar financeiramente, sem se preocupar comigo ou com meu futuro. Tinham feito um acordo secreto onde ela poderia usar parte do lucro da padaria para quitar suas dívidas. Minha mãe confirmou isso numa conversa que tivemos alguns dias depois. Disse que estavam preocupados com a situação da minha irmã, que ela havia ligado chorando várias vezes pedindo ajuda. Eles acharam que dar a padaria para ela seria uma forma de resolver dois problemas: ajudar a filha endividada e modernizar o negócio ao mesmo tempo. Minha mãe disse que não me contaram porque sabiam que eu ficaria chateado, mas que esperavam que eu entendesse que a família precisava se ajudar. Disse que eu sempre fui mais estável, que nunca me endividei, que conseguiria me virar sozinho. Minha irmã era mais frágil, precisava mais de ajuda, merecia uma chance de recomeçar. Esse foi o momento em que entendi que meus pais nunca me viram como prioridade. Eu era o filho responsável, o que nunca dava problema, o que sempre estava disponível para ajudar. Minha irmã era a filha problemática, mas também a favorita, a que recebia mais atenção e cuidado quando precisava. A padaria fechou definitivamente em junho, depois de 6 meses de funcionamento sob a administração da minha irmã.
O banco tomou todos os equipamentos para cobrir o empréstimo, os fornecedores entraram na justiça cobrando pagamentos, e meus pais perderam todas as economias que tinham guardado durante décadas. O processo de fechamento foi doloroso de acompanhar. Minha irmã tentou vender alguns equipamentos antes do banco chegar, mas conseguiu muito pouco dinheiro. Os fornecedores começaram a aparecer na padaria cobrando pagamentos pendentes, alguns ameaçando processar a família. A situação ficou insustentável em poucos dias. Meus pais tiveram que usar o dinheiro da aposentadoria para cobrir parte das dívidas, mas mesmo assim não foi suficiente. Eles precisaram vender o carro, cancelar o plano de saúde e cortar todos os gastos supérfluos. A casa onde morávamos há 30 anos precisou ser colocada como garantia de algumas dívidas. Minha irmã voltou para São Paulo sem falar com ninguém da família. Deixou apenas uma carta pedindo desculpas e dizendo que não conseguia enfrentar a situação. Meus pais ficaram arrasados, não só pela perda do negócio, mas pela descoberta de que ela tinha mentido sobre tudo desde o início. Na carta, ela dizia que se sentia culpada por ter destruído o trabalho de uma vida inteira do nosso pai. Reconhecia que havia sido impulsiva, que não havia pensado nas consequências, que deveria ter sido honesta desde o início. Prometia que tentaria pagar as dívidas aos poucos, mas todos sabíamos que isso seria impossível com o salário que ela ganharia. O que mais me machuca é que meus pais nunca me pediram desculpas. Continuam tratando tudo como se fosse uma fatalidade, como se não tivessem escolhido conscientemente dar preferência para minha irmã. Quando tento conversar sobre o assunto, eles mudam de assunto ou dizem que não adianta ficar remoendo o passado. Meu pai, que antes era uma pessoa otimista e cheia de energia, ficou deprimido e amargurado. Passa o dia inteiro assistindo televisão, não demonstra interesse por nada. Minha mãe tenta manter a normalidade, mas percebo que ela está sempre preocupada, sempre calculando gastos, sempre procurando formas de economizar. Às vezes eles comentam sobre como a situação poderia ter sido diferente se tivessem tomado outras decisões. Mas nunca admitem que erraram ao escolher minha irmã, nunca reconhecem que eu poderia ter administrado melhor o negócio. Continuam defendendo a ideia de que ela tinha mais preparo teórico, mesmo depois de ver os resultados práticos. Hoje trabalho numa padaria de um conhecido, ganhando salário mínimo e tentando juntar dinheiro para começar meu próprio negócio. Sei que tenho experiência suficiente para fazer dar certo, que conheço os clientes que entendo do ramo. Mas também sei que vai levar anos para conseguir o capital necessário, e que nunca vou ter de volta os 20 anos de relacionamento com fornecedores e clientes que minha família construiu. O dono da padaria onde trabalho agora é um senhor que conhecia meu pai há muitos anos. Ele me contratou porque sabia da minha experiência, da minha dedicação, da forma como eu tratava os clientes. Disse que sempre admirou o trabalho da nossa família e que ficou triste quando soube do fechamento. Trabalho ali há 4 meses e já consegui implementar algumas melhorias que aumentaram as vendas. Sugeri mudanças no layout, na apresentação dos produtos, na forma de atender os clientes. O dono ficou impressionado com os resultados e disse que se eu conseguir juntar dinheiro, ele toparia ser meu sócio em um novo negócio. Minha irmã me mandou algumas mensagens pelo WhatsApp nos últimos meses, pedindo para conversarmos, dizendo que quer explicar melhor o que aconteceu. Não respondo porque ainda não consigo perdoar, não só ela, mas principalmente meus pais pela forma como lidaram com toda a situação. Nas mensagens, ela diz que está trabalhando como vendedora em uma loja de roupas, que o salário é baixo, que está lutando para pagar as dívidas. Conta que alugou um quarto pequeno, que não tem dinheiro nem para comprar comida direito. Pede para eu interceder junto aos nossos pais para que eles aceitem conversar com ela. Mas não consigo sentir pena dela. Lembro que ela teve todas as oportunidades que eu queria, que recebeu o apoio que eu nunca tive, que destruiu tudo por ganância e irresponsabilidade. Lembro dos clientes antigos que perdemos, dos funcionários que ficaram desempregados, dos fornecedores que foram prejudicados. O pior de tudo é que a padaria poderia ter continuado funcionando normalmente se eles tivessem me dado uma chance. Os clientes antigos sempre perguntam onde estou, dizem que sentem falta do atendimento personalizado dos produtos tradicionais. Alguns até ofereceram para investir no meu negócio quando souberam da minha situação. Seu João, que comprava pão conosco há 15 anos, me procurou semana passada oferecendo R$ 10.000 para me ajudar a abrir uma nova padaria. Disse que confia no meu trabalho, que sabe que eu faria dar certo.
Outros clientes também se ofereceram para ajudar, seja com dinheiro, seja divulgando o negócio. Dona Maria me disse que a padaria que ela frequenta agora não é a mesma coisa. O pão não tem o mesmo gosto, o atendimento é impessoal, ela não se sente em casa como se sentia na nossa padaria. Disse que se eu abrir um negócio próprio, ela será a primeira cliente e vai trazer todas as amigas dela. Às vezes fico pensando se conseguirei reconstruir a confiança na minha família, se um dia vamos voltar a ter uma relação normal. Mas outras vezes sinto uma raiva tão grande que não consigo nem estar no mesmo ambiente que meus pais sem lembrar de tudo o que aconteceu. O relacionamento com meus pais mudou completamente. Antes eu via meu pai como um exemplo de trabalhador honesto, de pessoa que construiu algo importante com as próprias mãos. Agora vejo um homem que colocou o favoritismo acima da justiça, que escolheu ajudar a filha irresponsável em detrimento do filho dedicado. Minha mãe, que sempre foi carinhosa e atenciosa, agora parece desconfortável na minha presença. Percebo que ela se sente culpada, mas não o suficiente para assumir o erro. Ela tenta agir naturalmente, mas sempre há uma tensão no ar quando estamos juntos. É difícil aceitar que as pessoas que mais amamos podem nos machucar de forma tão profunda. Que decisões tomadas por quem deveria nos proteger podem destruir não só nossos sonhos, mas também nossa fé nas relações humanas. Que família nem sempre significa lealdade e justiça. Tem dias que acordo pensando em como tudo poderia ter sido diferente. Se meus pais tivessem confiado em mim, se tivessem me dado a chance de mostrar do que eu era capaz, se tivessem sido honestos sobre os problemas da minha irmã desde o início. Talvez pudéssemos ter encontrado uma solução que funcionasse para todos. Mas aí lembro que não adianta ficar imaginando cenários alternativos. O que aconteceu, aconteceu, e agora preciso focar em construir meu próprio futuro. Aprendi que não posso depender de ninguém, que preciso confiar principalmente em mim mesmo, que família nem sempre está ao nosso lado quando precisamos. Estou tentando focar no futuro, na possibilidade de construir algo próprio, de provar que tenho capacidade para administrar um negócio. Mas alguns dias são mais difíceis que outros, principalmente quando passo pela rua onde ficava nossa padaria e vejo outro comércio funcionando no lugar. Agora funciona ali uma farmácia de uma grande rede. Não tem nada a ver com o que era antes, não tem a alma que nossa padaria tinha. Quando passo por lá, lembro dos tempos em que ajudava meu pai a organizar as prateleiras, dos clientes que vinham conversar, do cheiro de pão fresco que sempre perfumava a rua. Às vezes, alguns clientes antigos me param na rua para conversar. Perguntam se eu pretendo abrir uma nova padaria, se vou voltar a trabalhar no ramo. Quando digo que estou planejando, eles sempre se oferecem para ajudar, seja como clientes, seja divulgando para outras pessoas. A vida continua e eu preciso encontrar uma forma de seguir em frente. Mas essa experiência me ensinou que não podemos confiar cegamente em ninguém, nem mesmo na família. Que precisamos sempre estar preparados para lutar pelos nossos direitos, mesmo quando isso significa enfrentar as pessoas que amamos. Comecei a fazer um curso de gestão empresarial online para me preparar melhor para quando abrir meu próprio negócio. Quero ter certeza de que não vou cometer os mesmos erros que minha irmã cometeu. Estou estudando sobre planejamento financeiro, marketing digital, gestão de pessoas, legislação trabalhista. Também estou juntando dinheiro religiosamente. Abri uma conta poupança e deposito todo mês uma parte do meu salário, por menor que seja. Sei que vai demorar, mas estou determinado a conseguir o capital necessário para começar. Não quero depender de empréstimos bancários como minha irmã fez. Minha maior motivação é provar que eu tinha razão, que poderia ter administrado a padaria melhor do que ela. Não só para mim mesmo, mas para meus pais, para os clientes antigos, para todos que viram a destruição do negócio. Quero mostrar que experiência e dedicação valem mais que diplomas e teorias. Talvez um dia eu consiga perdoar meus pais e minha irmã. Talvez um dia a gente consiga se reunir novamente como família. Mas até lá vou continuar trabalhando duro, juntando dinheiro, planejando meu próprio negócio. Porque agora sei que só posso contar comigo mesmo para realizar meus sonhos. O que me dá forças para continuar é saber que tenho o apoio dos clientes antigos, que eles reconhecem meu valor e estão esperando para me ajudar. É saber que construí uma reputação sólida durante todos esses anos, que as pessoas confiam no meu trabalho. É saber que tenho conhecimento e experiência que ninguém pode me tirar. A história da nossa família pode ter terminado de forma trágica, mas a minha história está apenas começando. Vou construir algo novo, algo melhor, algo que seja verdadeiramente meu. E
quando conseguir, vou provar que merecimento não tem nada a ver com títulos ou favoritismo. Tem a ver com trabalho duro, honestidade e respeito pelas pessoas.